Alma, nossa, alma, mais do que uma alma leve, uma alma boa. Francisco Antônio de Paula Barros, que alma boa. Tom Barros, grande figura, né? Ah, Icônica figura da comunicação, de toda a história é, do processo, né? De rádio, televisão, aqui no estado do Ceará e no Brasil e no mundo, né, Tom pois Barros? não é. Bem-vindo, meu amigo. Alberto Bial, que legal estar aqui com você. A recíproca desse carinho é verdadeira. Tenho admiração por você, pelo seu trabalho, pela sua dedicação ao esporte, à vida e Isso. principalmente com essa alma, que tudo tem que ter alma, sentimento, interior. Se não tiver, não vai. E é o que você tem de sobra também, tá Isso bom? não muda, né? Porque a espiritualidade, a alma de nós humanos está presente sempre em nós. Sempre Agora muda muita coisa é na comunicação, né, na Tom? comunicação. Você começou é, rádio, televisão, não tinha internet, não tinha nada. Como é que é? Porque no basquete mudaram tantas coisas durante esses 55 anos que eu sou técnico, que é outro jogo. É Eu outro estava jogo, comentando contigo antes, é. né? Como é que foi essa jornada de começar comunicando, de repente, numa festa? Como começou isso em que ponto você está? Interessante a descoberta do amor pelo rádio. A alma Ah, também pelo rádio, o sentimento pelo rádio veio porque eu moro perto do estádio Presidente Vargas e eu ia ao estádio, via os locutores ali transmitindo futebol, aquele negócio todo, e eu olhava, achava muito bonito. Veio a Copa de 58 com Edson Leite e Pedro Luiz, dois baluartes da comunicação brasileira, Pedro Luiz, e Edson Leite, da Edson Rádio Leite. Bandeirantes de São Paulo. Eles dominaram a audiência durante a Copa de 58 e eu vi aquilo assim de uma coisa impressionante. Passei a imitar o Pedro Luiz. Quando houve o concurso para a Rádio Irapuru em 64, eu cheguei lá imitando o Pedro Luiz e fui aprovado. Ganhei meu primeiro emprego imitando o Pedro Luiz. A tua A inspiração é Pedro inspiração, Luiz. Pedro Luiz, narrando futebol pelo rádio, imitando, ganhei essa primeira oportunidade de trabalho na Rádio Irapuru, em 1965, dia 1º de setembro, minha carteira foi assinada. Pois bem, e aí veio o Nossa. meu amor pelo rádio. Agora é como você disse mesmo, quando eu entrei, nada, Uhum. absolutamente nada do que se tem hoje tinha o rádio na ocasião. Tanto assim que o Mena Barreto, quando me recebeu lá para trabalhar, perguntou o que, que eu sabia fazer. Eu olhei para ele e disse: nada. Aí ele disse: pai, você não sabe fazer, sem nada não. Eu sou aluno do Liceu do Ceará, estou fazendo, terminando aqui o científico, não sei fazer nada. Porque não havia curso de comunicação. Hoje, as pessoas saem do curso de Exatamente. comunicação sabendo tudo. Tem estúdio de rádio, de televisão, de internet, de tudo, não é? Na minha época não tinha nem curso de comunicação. A A vida te ensinou. era a vida. Aí o que que acontecia quando você entrava? Você ia aprender por osmose, com os Aham, outros. aham, Eles iam perfeito. ensinando. Então, a minha faculdade foi na Rádio Irapuru, minha faculdade foi na Rede Tupi de Televisão. Que legal. Quando houve o primeiro curso de comunicação, eu já tinha 6 anos. Então, Olha. fui reconhecido, tal como jornalista, para receber uma turma que ia sair 4 anos depois. E assim, nós fomos acompanhando todas essas mudanças até chegar hoje e ter a felicidade de estar aqui com você. Felicidade. E você falou numa data que para mim muito marcante, que é 1958, que é a Copa do Mundo da Isso. Suécia, nascimento do meu irmão Pedro, né, que teve um Ah, episódio contigo que a gente vai muito. conversar daqui a pouco. Isso. E aí o Pedro Luiz, que foi esse grande baluarte da locução do Brasil. E em 58 eu ouvia no rádio Pedro É, Luiz. Pedro Era o Pedro Luiz. Luiz que eu Pedro ouvia Luiz. no rádio e o Brasil foi campeão do mundo e o Pelé foi aquela maior Ave inspiração Maria. da minha vida. Até hoje, o meu grande rei é o Rei Pelé. Esse é o homem que me É. inspirou e que eu sigo os passos. Como é que foi essa Copa de Essa 58? Copa de 58 tem um gol que o Pedro Luiz narrou. Boa antecipação de desordem. Rola o couro entregando para Garrincha. Garrincha passa agora pelo ponteiro. Movimento secundário da Pelé. Ajeita a ponta, Vavá chutou o gol. Rapaz, era coisa impressionante. Eu decorei o gol. Fui imitar lá na rádio, etc e tal. Para mim, as voltas que a vida dá, Alberto Bial, as voltas que a vida dá. Em 1990, eu fui narrar a Copa da Itália, né, pela Rádio Verdes Mares. Quando eu Copa do che... Lazzaroni. Lazzaroni. Isso. Aí quando eu chego no centro de imprensa, que vem o ônibus para pegar os cronistas, eu entro no ônibus e sento ali. Daqui a pouco o ônibus todo lotado, só tinha uma cadeira vaga. Quem entra? Pedro Luiz. Rapaz, que eu Caramba, olhei e disse, puxa vida, o cara de 58, narrador que... Minha Nossa Senhora. Aí que lá te vem ele. inspirou.
Você chegou a falar com ele Aí isso? não, ele veio, sentou do meu lado, só tinha uma cadeira. Aí o Pedro Luiz senta aqui do meu lado. Eu fiquei emocionado, fiquei emocionado. Aí comecei a conversar com ele e disse aí, Pedro, eu agradeço meu primeiro emprego, uma imitação que ele fez sua. E ele ouviu muito tranquilo. Aí quando terminou, ele olhou para mim e disse, garoto, você está me levando quantos anos de royalty? Estava devendo um bocadinho a ele. De Né? homem não dá para pagar, não. E nesses tempos todos, você teve contato com esses grandes jogadores, Pelé, Garrincha? Pelé. Você falou em Desorde, então não era a final da Copa de 58, Não, era um jogo com a França. que a final quem jogou foi Djalma Santos, foi a semifinal. Semifinal com a França. Esse gol foi com a França. Inclusive, serviu, o original narrado pelo Pedro Luiz, serviu de abertura da jornada esportiva da Rádio Verdes Mares durante muitos anos. Que lindo, porque era um gol, é um gol lindo, é um gol espetacular, a narração perfeita do Pedro Luiz. Eu tive a oportunidade, Pelé foi uma coisa muito engraçada. Você teve esse Primeira contato? vez que eu vi, duas coisas engraçadas. Eu tinha 11 anos de idade, quando o Pelé foi campeão do mundo em 58, não é? Eu nasci em 47. Resultado. Eu tinha 6 anos. 6 anos, né? Pois é. Aí, resultado. 1959, o Pelé, antes de completar o ano da Copa do Mundo, veio a Fortaleza jogar com Fortaleza, jogo amistoso no PV, e eu moro no caminho do PV. Nossa. Lá vem o Pelé no carro do Corpo de Bombeiros, e eu com meu pai ali na frente, o Pelé passou lá na frente da minha casa, no carro do Corpo de Bombeiros, para o estádio Presidente Vargas. Foi a primeira vez que eu vi o Pelé, mas num carro de Corpo de Bombeiros, bem devagarzinho, passando em frente à minha casa, ok. Na tua frente. Na minha frente. Agora, o que espanta é as voltas do mundo. Eu ingresso no rádio em 65, 1967, eu estou no estádio Presidente Vargas, me preparando para o jogo do Santos, aqui em Fortaleza. Eu estou à beira do gramado, da boca do túnel à beira do gramado, por volta de 2 horas da tarde. Por volta de 2h20, 2h30. Santos e Fortaleza, ou foi Santos e Ferroviário? Eu não estou bem lembrado qual foi o adversário. Sem problema, o jogo Santos do Pelé. Santos do Pelé. Eu tenho a impressão que foi com o Ferroviário. Bom, a verdade é que eu estou à boca do túnel ali, trabalhando para a Rádio Irapuru, como repórter. Rapaz, para minha surpresa, e a surpresa de todo mundo, por volta de 2h30, o Pelé fica aqui do meu lado. Aparece o Pelé do meu lado aqui. Aí eu olho o Pelé, eu estava com o microfone, claro. Júlio, tal, comecei a entrevistar o Pelé e perguntei primeiro o que ele estava fazendo ali às 2h30 da tarde. E ele disse, rapaz, eu gosto de ver o jogo dos jovens nos aspirantes, nas preliminares. Os aspirantes, jogo anterior ao jogo do profissional. Naquele tempo diferente. E fui aí quando o seu Pelé acabou. Aí todo mundo, para entrevistar o Pelé, ele deu uma entrevista rápida, não é? Foi a segunda vez que eu vi, mas aí já entrevistando. E mais uma vez foi no Maracanã, depois daquele jogo que a Rainha Elizabeth? Não. Aquela que jogou o Fogueteiro, jogou... o jogo com o Chile, que classificou o Brasil para a Copa do Mundo. Pronto, saímos juntos. Simulou uma queimadura, se cortou. Aí saímos juntos, eu, Pelé, Zico e mais alguns tal. Só isso? Só isso. Que timaço, hein? Foi a única, só isso. Zico. Olha que ataque. Tom Barros... Zico e Pelé. Caraca, não perde para ninguém, vai ficar invicto pro resto da vida. Não vi mais o Pelé depois, a não ser aqui no estádio Castelão, ele jogando, mas eu transmitindo futebol. Não vi mais assim, de contato, sabe? Foi a última vez que eu vi, foi lá no Maracanã. Para mim, não há, na história do mundo, podem votar aí, os mais jovens, eu respeito, grandes ídolos, mas não tem nada parecido com o Pelé. E o que aconteceu com você em relação ao Pelé, de ele sentar do seu lado, de você ter a oportunidade de conversar com ele, de formar um ataque com ele. Hoje não é mais possível isso. Os jogadores são todos blindados, sempre com headphones, com assessores de imprensa. A gente não consegue ter essa interação. Consegue não. Durante a sua vida, você teve interação com vários jogadores, com vários técnicos, várias histórias, porque os relacionamentos pessoais eram mais fortes. Muito mais. E hoje a gente vive um distanciamento disso. Como é que impacta isso em você? A gente se adapta a tudo, né, Tom? Mas como é que foi essa época tão gostosa que era de relacionamento mais fácil com as pessoas? Era mais fácil, você tem razão. Hoje em dia você não consegue. Eu tenho, por exemplo, eu fico sem entender como é que os jovens jornalistas de hoje, os repórteres, conseguem informações, porque na época era aberto. Você terminava um treino, nós tínhamos a oportunidade de entrevistar as pessoas. No gramado. No gramado.
No gramado, você entrava e fazia entrevista. Hoje, o jogador é escalado pelo time, vai para a sala de imprensa e você só pode entrevistar aquela pessoa ali. O Alberto Bial, na Copa do Que Mundo, eles escolhem, né? Não- que eles escolhem, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, por Quantas exemplo, Copas você fez, Tom? fiz 4. Quatro 4 Copas. Copas. Na Copa do Mundo dos Estados Unidos, eu estava no estádio de Dallas, né? Cotton Eita. Bowl, e estava vendo o treino da seleção da Holanda, aqueles 3 metros cada jogador. Galalaus. Quando foi no dia seguinte, o treino da seleção brasileira, foi à tarde, não recordo bem, eu estava prestando atenção a algumas dificuldades para pegar os jogadores e eu vi que tinha uma brecha numa espécie assim de tablado do lado do estádio, onde os jogadores passavam. Eu digo, rapaz, eu vou ficar ali, eu vou chamar. Se alguém me atender, eu pego entrevista exclusiva, né? Vinha o Bebeto. Oh, Aí o Bebeto, simpático, né? O Bebeto. o gol na Copa que é. ele fez o gol do. Aí eu gritei, do Bebeto, Nascimento. Bebeto, rapaz, eu sou do Ceará, me atende aqui. Ele olhou e veio. E eu peguei uma entrevista exclusiva quando já estava difícil essa época de entrevistas, né? Aí eu perguntei até, rapaz, como é que você vai enfrentar o cabo de 3 metros? Ele disse, vamos ganhar na antecipação. Oh. Se for para o choque, a gente perde o jogo. Não temos estrutura para aguentar esses caras, com o peso que tem e tudo. Mas na velocidade a gente ganha. Ganhar o jogo na velocidade. Exatamente. Pode prestar atenção no jogo da Holanda, aquele de 94, quando eles tiram, eles não conseguem chegar. Quando eles vão para o choque, o Bebeto já Romário e Bebeto na frente, se desvencilhando com facilidade daqueles. rápido, compridos. isso é uma rapidez, é o toque de bola. Ganharam o jogo. Então, são essas coisas. Dava acesso. Hoje você não tem acesso. Eu termino um treino aqui de qualquer time aqui do estado do Ceará, você não pode. Antigamente, quando eu era repórter, ficava ali esperando, terminou o treino, ingressava do gramado e escolhia. Porque eu via quem estava treinando, as modificações que os treinadores estavam fazendo, as perguntas iam ser de acordo com aquilo que a gente via. Hoje em dia não tem mais. Esfriou e deixou de existir o que o homem precisa, que é a Isso, conexão. A exatamente. gente depende um dos outros. É. E o mundo está ficando muito individualista. Como é que a gente pode fazer nesses tempos tão difíceis agora, porque tem uma geração agora que não conheceu o antes da internet. É verdade. Né? É. Já chegou a geração Z, né? Esses meninos de 17, 18 anos. Como é que a gente pode encantar esse público, já que nós ainda continuamos, você não para. Incrível. Como é que você mantém a sua rotina de vida para estar assim tão lúcido, tão bem e tão jovial no trabalho que você faz todas as manhãs na Rádio Verdinha? Alberto Bial, a resposta está bem aqui, ó. Uhum. Alma. Uhum. Exatamente. Alma em jogo. Preparar a sua alma. Certo? Por quê? Espiritualizar o seu Tem, ser. exatamente. Então você tem que amar aquilo que faz, ter sentimento. Eu tenho uma loucura de sentimento pelo rádio, sou louco pelo rádio. Coisa mais linda. E hoje em dia muita gente se admira, mas eu digo a você, eu não trabalho. Eu me divirto com o que eu faço, né? Muita Como a gente gente está se divertindo nesse bate-papo aqui. divertindo, eu vejo você. Você também é um amante. Então, quando a gente ama, a gente não trabalha, a gente ama. Exatamente. Então, eu tenho, só de Verdes Mares, eu tenho 43 anos. Coisa Eu tenho linda. 43 anos. Eu vou completar agora, no dia 1º de setembro, eu vou completar 60 anos de rádio. De rádio, 60 anos. Sexagenário só de rádio. Só de rádio. Quantas almas ouviram a sua voz Durante esses... São bilhões. É quase uma população do eu completei agora 78 anos de idade, acordo às 3h20 da manhã, 4h30 eu estou aqui na Rádio Verdes Mares para começar o programa às 5h da manhã, não tenho cansaço porque eu não trabalho. Você eu venho faz me o que divertir, gosta. Você se diverte. Me divirto trabalhando, né? Você teve um episódio junto com a minha família, que eu tenho um amor, a gente falando em amor, me veio na cabeça o Pedrão, o meu irmão. E numa Copa do Mundo, me parece a Copa do Mundo da Alemanha, você estava com alguma dificuldade e houve um encontro com o Pedro. Como é que foi essa história, Tom? O Pedro, eu não conhecia o Pedro pessoalmente. Claro que o Pedro a gente já conhecia há muito tempo, mas pessoalmente eu não conhecia. Faz parte da nossa casa, da nossa sala. Da nossa sala. Aí, resultado, é que eu tinha que ver um contrato lá na Alemanha, negócio de contrato de celulares, inclusive, porque a gente tinha que viajar para o interior, a gente tinha que ir para Dortmund, né? Dortmund foi mais que nós fomos. Frankfurt.
Frankfurt, fomos para Frankfurt, também foi Munique. bem. Munique era a nossa base. A base de A vocês, base, é. era a nossa base em Munique. E foi lá exatamente no centro de imprensa. Quando eu estava lá, o Pedro ia passando, Pedro Bial ia passando. E ele viu que eu estava com alguma dificuldade. Eu disse para o cara, rapaz, sabe, o cara falando alemão. Meu Deus do céu, eu entender esse negócio aqui. E o Pedro viu, e ele mesmo se dispôs. Eu não chamei, porque ele foi que viu. Fiquei profundamente agradecido. Tão bacana, eu fico tão contente, envaidecido de ver É. uma ação generosa do Generosa. Pedro. E o Pedro, ele, por nós sermos filhos de alemães, e ele ser um poliglota, né? Fala É. inglês, italiano, espanhol, francês, ele fala um pouco de alemão e ele deve ter. Eu vou ajudar esse brasileirinho aí. Rapaz, eu achei interessante, foi ele tomar a iniciativa, a solidariedade, não é? A amizade, assim, por um brasileiro que estava lá. Aí, além de resolver na hora, que ele resolveu, me disse o que era mais ou menos o que o cara estava dizendo, que eu não entendia, eu foi lá. Resolveu o Aí, assunto. resolveu o assunto, ele saiu, ainda virou e disse assim, olha, se precisar de alguma coisa a mais, eu estou aqui. Rapaz, é um negócio fantástico. Talvez ele nem lembre, né? Porque quem recebe, lembra. Quem faz, O centro de imprensa, mas eu vou muita gente, eu vou estar com ele na né? próxima semana e Pois vou é. lembrar e vou Pois pedir é. para ele assistir. eu fiquei muito agradecido. Sempre que ele está na televisão, aparece, rapaz, eu sabe, puxa, é bom. A gente não esquece. Porque eu estava num momento de dificuldade e ele chega e resolve e ainda se dispôs a, se eu precisasse, procurá-lo. Então, E você, aproveite, já que você vai mostrar. Pedro, um abraço para você, meu irmão. Pedro, Muito obrigado. grande abraço, beijo. Você falou em amor, falou numa rotina de vida saudável e no cuidado para com o próximo, né? Que a gente. E você tem também o seu. Fala, meu irmão. Rapaz, já que você está falando de família, tem outro cara da família Bial Quem será? que me socorreu também. Eu estava eu tava no estádio do ginásio Aécio no ginásio Paulo Paulo Salazar. Salazar. E a prefeitura realizou a entrega de cadeiras de roda para centenas de pessoas e promoveu um jogo entre cadeirantes de basquete. E eu fui escalado pela TV Diário para narrar esse jogo. Quando eu cheguei lá no estádio, já perto aí eu olhei para o camarada, olhei para as camisas, aí não tinha um número. Aí eu disse, rapaz, como é que eu posso transmitir o jogo sem o número das camisas? Rapaz, não tem número não, mas meu amigo, não é possível o negócio. Tem pelo menos as escalas? Não, as escalas a gente tem. Pois me dê, aí me deu a escala de um time, me deu a escala do outro, etc. Tal, sem número. Eu digo, rapaz, não é possível um negócio desse. Perguntei ao cara, me diga uma coisa. Alguém aqui conhece esses jogadores todos aí? Fulano conhece, chame esse cara para cá. Meu amigo, sente aqui, basta você dizer o nome da pessoa quando está com a bola. E era jogo misto, tinha mulher, era cadeira Os dois de gêneros. dois gêneros. Eles jogam. Sim. Tal, entendeu? Então você só basta dizer o nome e deixa o resto comigo, tá? Aí o cara se prontificou, aí eu vi passando um camarada lá chamado Alberto Bial. Alberto Bial, vem cá. Rapaz, fica aqui para comentar o jogo, tá entendendo? Pela segunda vez, a família Bial estava me socorrendo. O Pedro lá na Copa e você aqui. E eu fazendo o que eu mais amo, falar de basquete. Transmiti o jogo, narrei o jogo, você comentou para a TV Diário ao vivo. E esse camarada me ajudou porque ele dizia, Pedro, ele, pá, Raimundo, tal, Maria, eu me lembro de uma jogadora chamada Maria, muito engraçada ela, sabe? Quando terminou o jogo, eu fui falar com ela. E assim, essa família Bial, rapaz, só tem me dado alegria, porque além disso, está me trazendo aqui para um papo tão agradável com você. Muito bom. E você tem um hobby que eu acho super interessante, que eu morro de medo de voar. Eu nem de voo duplo e faço os meus voos agora comerciais, mas entrar num bimotor, você tem um hobby da aviação, né? E quando surgiu isso, e como é que você começou a voar e olhar o planetinha lá de cima? Como é que foi essa história? Interessante que esse fascínio ele veio antes do rádio. Como é que pode, não é? Lá atrás. Lá atrás, porque eu era menino, minha mãe me levou para Semana da Asa com exposição de um T6 na Praça do Ferreira. Eu devia ter, eu acho que mais ou menos uns 7, 8 anos. Bem no centro aqui no de Fortaleza. centro de Fortaleza, um aviãozinho lá, um T6 da Força Aérea Brasileira. E eles botavam as crianças para sentar no cockpit do avião. E me pegaram e botaram lá nesse cockpit do avião. Eu saí de lá deslumbrado. Passava um avião lá na minha casa, eu ficava olhando para cima. Uma prima minha chegou com um binóculo, deu presente, eu ficava olhando. E a vontade de voar. Mas eu tinha um problema de saúde, que ainda hoje eu tenho mais controlado, que é um problema de uma asma.
E asma no piloto da Força Aérea, que era o que eu queria ser, não pode ter. É uma premissa que Tá fora. as vias aéreas têm que estar. Tá fora. Mas aí eu digo, mas eu vou ser piloto civil, né? Aí depois de muito tempo, já com quase 50 anos, né, já casado, tudo aquele negócio, eu resolvi fazer o curso. Eu digo, bom, vou tirar minha carteira. Quando cheguei lá, encontrei quem logo de cara? Valdônio José Torres de Bedez, da mesma turma. O sanfoneiro. Sanfoneiro voador. Voador. Piloto acrobata. Terminamos juntos o curso, 1997, 97, né? Tirei a nossa carteira. Com detalhe, ele foi ser piloto acrobático, fantástico, fantástico. Eu, piloto padrão, continuo até hoje como piloto padrão. Mas vou com ele fazendo todo tipo de acrobacia. Aprendi algumas que ele me ensinou, mas só posso fazer com ele dentro do avião, porque eu não tenho a minha carteira de piloto acrobático. Adoro voar. É uma sensação agradável. Muita gente fica pensando quando se faz looping, tunou barril, tunou de aileron, tudo, mas isso a gente faz de uma forma bem natural, porque é como estar guiando um carro, para quem gosta. Agora, para quem não... É tão seguro ou mais do que um Rapaz, um veículo automotivo, né? Alberto, a gente vai no espaço, você sabe onde os outros aviões estão. Claro que tem uns problemas, como agora mesmo houve esse acidente gravíssimo lá Na Índia. Na Índia, né? Tem, a aviação tem. Como todo tem. Agora, é mais difícil. A vida é um eterno percalços e acidentes, e coisas boas, e coisas difíceis. Mas assim, quando entro num avião, eu nunca vou pensar que eu vou cair, porque se eu for pensar que eu vou cair, eu não subo. Nada. E você, o teu avião vai sempre voar e vai voar na plenitude dos céus. Você tem uma filiação de trigêmeos. Tem. Você tem 3 filhos, Maria Clara... Pedro e Gabriel. Pedro, e Gabriel. Que é o nome do meu pai, do meu irmão, e Gabriel. Como é que foi esse impacto? Que você não teve ultrassom para ver que era trigêmeos e tal? Como é que foi o nascimento desses 3 filhos e a tua convivência com esses meninos? Meninos que hoje já estão com 23 anos de idade, né? Mas foi um impacto grande, porque, na verdade, eu já tinha casado algumas vezes, que eu sou bem casador, sabe? Você casou quantas vezes? Rapaz, 4 vezes. 3 4 no vezes. papel. 3 no papel e 1 sem papel, que para mim é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. 4. O Pedro ganhou de você por 1 gol. Ai. 5-4. Estamos falando bastante do Pedro também. Mas parabéns. E esses trigêmeos, você... Desse casamento atual, eu tô com 32 anos de casamento, né? Criei juízo, 32 anos. E desse casamento de 32 anos é que vieram os trigêmeos. E realmente foi um trabalho, porque a Beth, a minha mulher, tinha alguma dificuldade para engravidar, né? Então, ela teve que fazer um tratamento e tal. E quando nós fomos fazer o tratamento, o médico avisou. E eu não queria. Ele disse, rapaz, olha aqui na minha clínica só vem de 2, fique despreocupado. Você já tinha ideia que Já tinha vinha ideia, mais de porque é inseminação in vitro, né? Então, certo. vem mais, porque eles colocam 4 para vingar 2. E eles colocaram 4. Eu fiquei na preocupação, não, aqui minha clínica só tem de 2, tal. Quando chegou o resultado, 3. Rapaz, na hora do impacto foi tão grande que eu pensei que era cair. Eu disse, pai, como é que eu vou 3 meninos agora? Que responsabilidade. E haja dinheiro para criar esses meninos. Ixi. Muda a sua vida de cabeça para baixo, muda tudo. Tudo que você tinha, de repente são 3. Aí pronto, aí tem os prazeres também. Deus é fantástico, Deus é maravilhoso, sabe? Porque ele acomoda tudo. Está dentro da gente. Tudo da Quando a gente gente. quer, ele fica junto com a gente. A gente precisa acreditar nisso, É ter a fé. resultado, rapaz, é um negócio belíssimo, são personalidades diferentes, você vê cada um de uma forma diferente, como eles, uma coisa fantástica mesmo, Parabéns, né? Sai a apreensão, entra a crença de que vai dar tudo certo, já estão com 23 anos de idade, 23 já, cada um cuidando da sua vida, né? E aí fica a alegria de ter superado essa situação, que a princípio assusta, viu? Principalmente... Imagina, trigêmeos. Os 3, e para os primeiros anos de amamentação, de educação, negócio não é fácil, cuidados. não. Você tem um filho que não é consanguíneo, que nem esses 3, que nem os trigêmeos, que é um outro tom. É um outro tom. Você fez alguma coisa que o Tom Cavalcante, o nosso grande Tom Cavalcante, trabalhou contigo e depois ele despontou para esse mundo do... Tom Cavalcante, rapaz, nós apresentamos juntos aqui
o Nordeste Rural durante mais ou menos O um ano. Nordeste Rural Foi. é o Globo Rural É, daqui da região isso. Nordeste. É espetacular. Eu comecei a trabalhar com o Tom lá, e nós trabalhávamos juntos durante um ano e meio, mais ou menos. Aí, quando o Chico teve aqui para um show, o Tom tinha falado com ele, não tinha dado certo a primeira ida dele para a Globo, lá ele voltou. Na segunda vez, ele chegou e disse: Tom, eu vou sair, porque agora vai dar certo. Aceito tudo direitinho, tal, tal. Mas, antes de o Tom Cavalcante sair daqui, eu já sabia porque ele é fantástico. Vou contar uma historiazinha rápida aqui. No Nordeste Rural, quando a gente gravava, a gente chegava, era de sexta-feira à noite. Aham. Chegava cedinho, porque a gente gostava de conversar, preparar tudo. E ele, na época, já era humorista. Ele- Antes de ir para a Alexa. Por quê? Ele é engraçado olha só essa de estar história. com ele. Ele tinha um menino Aham. que ele andava com ele, um menino fictício. Esse menino não existia, mas existia na cabeça dele. E nós dois saímos aqui, antes de começar o programa, a gente ia aqui de um supermercado aqui, a uns 5 quarteirões. Ele dizia: pai, vamos lá no supermercado. Vai dar tempo, daqui a meia hora que começa, vamos lá. Para quê? Simplesmente para fazer humor. Antes de ir para Globo, tudo, tudo. Eles chegaram lá nesse supermercado. Aí esse menino fictício, que ele andava com ele, Aham. a senhora estava numa gôndola daquela fazendo compra, aí ele chegava e dizia assim: meu filho, eu já pedi a você para não mexer nessas coisas. Saia daí, não incomode a senhora aqui, não, saia daí. Aí a mulher olhava para Que ele. louco, que louco. Um Rapaz, garoto invisível. Aí a mulher já ia tirando de banda e disse: a pessoa é louca. E eu ali à distância, só vendo, todo deixa de E doidice. ele filmava isso? Não, na Não época filmava não. nada. Porque Nem senão tinha. virava pegadinha, Nem né? tinha. Aí, resultado, lá vem ele com este menino para passar no caixa. Aí, quando chegava no caixa, eu olhava para o caixa e dizia: meu senhor, me diga aqui uma coisa, quanto é o chocolate que esse menino tá? O homem olhava para ele: o que é, meu senhor? O chocolate que o delícia. bichinho aqui tá com ele. O senhor tá ficando doido? Tá você, respeite meu filho, viu? Respeite meu filho. Passou. Aí pegava o ônibus bem ali, rapaz, 5 quarteirões para cá, a gente podia vir a pé. Vamos pegar o ônibus, pegar o ônibus. Entrava no ônibus. Fazer palhaçada. Fazia palhaçada. Subia no ônibus, aí ia passar na coisa, ia pagar. Quando ele ia passar na roleta, olhava pro trocador e dizia: trocador, o meu bichinho, rapaz, ele vem do colégio agora, para não sujar a fardinha dele, dá para ele passar aqui por cima da borboleta. Aí o trocador olhava para ele: que menino? Menino, rapaz, você não tá vendo o menino? Você é meu filho, rapaz. E essa brincadeira, esse cara fazia tudo com esse menino invisível. Um dia desse eu estava conversando: Tom, cadê aquele menino invisível? Rapaz, sabe que eu vou levar aquele menino para televisão? Não sei se ele vai levar, mas um dia desse eu me encontrei com ele, lembrou dessas brincadeiras, e o trocador um dia ficou com raiva dele: você tá pensando o quê, rapaz, que eu sou doido, dizer que você tem um filho aqui? Aí eu dizia: homem, ele tá brincando, tá? Aí a gente passava e ia embora. Era assim, um grande humorista. Tom, esse teu humor, esse teu amor, essa tua capacidade de viver a vida plenamente. Eu tô com meu amigo aqui, né? Que ele quer saber alguma coisa de você. O que você quer saber mesmo do Tom? Ah, tá. Ah, Tom, o meu amigo aqui, que fica todos os programas aqui comigo, ele gostaria que você mandasse uma mensagem bacana, positiva, energética, né? Para todas essas almas que nos acompanham, essas pessoas que vivem a vida em busca do crescimento, da evolução, de fazer o bem. Obrigado, Tom. E deixa uma mensagem, porque meu amigo está me pedindo desde o começo do programa aqui. Rapaz, sensacional. Você é uma sensação, você é demais. Sensacional, gostei. Ah, você é demais. Rapaz, o sentimento de amor pela vida, de respeito ao próximo, dos valores bons, da construção, de erguer, de levantar tudo, com fé em Jesus Cristo, na palavra que traz a paz. Principalmente no momento em que nós estamos vivendo um planeta conturbado pelas guerras, pela incompreensão humana. Valores como a estupidez de quem manda matar, de quem manda destruir lares com bombas, construindo e gastando dinheiro para matar. Vamos então pensar de uma forma exatamente contrária. Erguer as mãos para o céu e pedir paz. Pedir paz, que esse dinheiro que está sendo gasto com bombas de destruição seja empregado para alimentos, para a humanidade que está precisando. Essa incompreensão toda existe por falta de uma coisa muito simples: a mensagem cristã, que é de amor ao próximo e de respeito. Tudo que você vai fazer, quer no campo profissional ou não, utilize da palavra amor, utilize da palavra afeto, que no meu modo de entender,
tudo vai dar certo e nós todos seremos felizes. Tá difícil, meu querido Bial, encarar este mundo de hoje, mas a fé do homem lá de cima é muito maior. Ficou muito mais fácil depois de ouvir as suas últimas palavras aqui, que me comoveram. Paz e amor. Paz e amor. Muito obrigado. Quero agradecer Eu que agradeço. de coração esse convite. Obrigado. Porque eu sempre fui seu admirador de muito tempo. Porque você é um desbravador. Meu amigo, sabe o que é que você conseguiu fazer? Fazer basquete numa terra que, quando você chegou, nem basquete tinha. Não tinha. Viva a vida! Viva!